que é como chegar às essências, como chegar às ideias. A ideia não é como, embora diga que tenha partido do método cartesiano, da dúvida, de colocar e fazer um questionamento da realidade, tal como Descartes fizeram, só que o Descartes não fora, segundo Husserl, até as últimas consequências, ele ficará apenas no eu psicológico. E Husserl quer ir no eu transcendental, quer chegar a uma consciência fenomenológica, uma consciência transcendental, em que, para todo sujeito, há um objeto. Não há uma cisão entre sujeito e objeto. Quer dizer, se vocês estudaram, né, muitos que eu vi aqui são alunos de filosofia, tá? Então vocês viram que na história do conhecimento há sempre uma cisão entre sujeito e objeto. De um lado é a valorização do sujeito, do outro polo a valorização do objeto. Então, se eu valorizo o sujeito, se eu digo que as ideias vêm, por assim dizer, são criações do espírito, tá? O mundo é a minha representação, tá? O Husserl, o Husserl das meditações cartesianas é um Husserl pautado, toda a ênfase, toda a carga no eu. E isso, como eu estava dizendo a vocês, no Proust, ele diz como é que eu faço uma obra verdadeira, como eu chego à realidade, à essência das coisas, através daquilo que passa no meu interior. Então, ele, na verdade, ele diz, toda a minha criação tem que vir daquilo que é mental, daquilo que vem do espírito, e não daquilo que está nos objetos. Não que ele vá desprezar os objetos. Então, vamos ver como é que isso está ligado ao pensamento husserliano. Quando Husserl usa do seu método, e para chegar, por exemplo, à essência do tempo, não ao tempo psicológico, mas fazendo análise do tempo psicológico, chegar aqui a ideia, a essência do que é o tempo e nas suas várias modalidades psicológicas, científicas e etc. Né? Ele não chegou à parte artística. Né? O Proust, ao contrário, ele está partindo para chegar à essência do que deverá ser a arte, do que deverá ser a realidade. Ele vai partir também, então, do Husserl de uma atitude natural. O que é, digamos assim, essa atitude natural, que talvez eu tente provar, que eu vou procurar chegar na minha pesquisa, mostrar que essa atitude natural, para ele, está ligada àquilo que ele chamaria de hábitos, de costumes, da vida mundana, do trabalho dos artistas, dos nomes, de uma dialética entre, por exemplo, o mundo burguês e o mundo aristocrata. Então, ele é um homem que está preocupado em entender todas as transformações que a sua época está passando. Então, de um lado, há uma aristocracia decadente, de um lado, uma burguesia ascendente. E como é que estas classes estão separadas e depois vão se interconectar, sobrepor-se através de uma identidade. Isso se faz através do tempo. Então, no Husserl, quando ele faz análise, usando o seu método, no primeiro nível, que é o da redução idética, chegar ao eidos, a essência das coisas, ele está simplesmente tentando buscar um sentido das coisas. Mas é um sentido que é dado
pela consciência as coisas. Não que as coisas percam a sua importância, que elas devem desaparecer. Não que o trabalho do cientista deva ser jogado fora, mas simplesmente que a partir do método de chegar à essência das coisas é possível dar sentido àquilo que o cientista faz, aquilo que o psicólogo faz, por exemplo, aquilo que os filósofos fazem. Então, quando eu disse, ele na sua época criticava todo o subjetivismo, todo objetivismo, nem não do lado do sujeito, nem do lado do objeto, mas simplesmente mostrar que para eu conhecer a realidade, para chegar à essência das coisas, ao fenômeno, no sentido não, digamos, tradicional, da aparência das coisas, que a atitude natural me dá um fenômeno que é aquilo que é a aparência das coisas, o ilusório. O que o Proust faz? Aquilo que a inteligência lhe dá, aquilo que a memória voluntária lhe dá, é exatamente o domínio das ilusões, o domínio das aparências. Então, o que há por trás das ilusões, das aparências, que a memória voluntária lhe dá, que há, por assim dizer, a inteligência lhe dá? Então, é um mundo de aparências. Mas o que há por trás desse mundo das aparências? O que está lá de permanente? O que está lá de absoluto? O que há lá nessa multiplicidade das coisas? O que há, digamos, de identidade? Como é que eu vou chegar a algo que seja, digamos, a essência das coisas? É também o que o Proust está buscando. A partir das aparências, das ilusões, de um mundo que está em transformação, eu vou simplesmente buscar uma identidade. Como chegar a uma unidade? Como chegar a uma identidade das coisas? Vocês vão ler vários textos que explicam o texto do Proust, diz assim, como é que ele construía um personagem? Quer dizer, um personagem para ele pode ser obra de uma ficção, obra de uma construção, mas ele diz, muitos poderiam, que viviam na sua época, muitas das personagens que apareciam nos seus livros, digamos assim, poderiam ser um retrato talvez de alguém real, né, de alguém verdadeiro, de alguém que estava vivendo na sua época. Mas ele dizia não. Muitas vezes, para eu construir essa personagem, na verdade, eu simplesmente, essa personagem era construída com traços de várias pessoas. Da mesma maneira, ele dá o exemplo do quadro pintado por um pintor. Por exemplo, de uma igreja, né? De uma catedral. Uma catedral, ela não é, digamos, a pintura de uma catedral não tem por objeto apenas uma única catedral, mas ela é sim uma multiplicidade de várias catedrais que ali vão. Não sei se vocês já viram alguma coisa referente aos quadros, porque ele vive numa época do impressionismo. Quer dizer, como é que a luz incide sobre a Catedral de Reims, né, para o Monet? Quer dizer, ao longo do dia, como a catedral vai aparecendo de modos distintos, e ele faz várias pinturas da catedral. Então, o que ele mostra, o artista, o pintor, ele não está simplesmente pintando
um único quadro, quer dizer, a figura, a paisagem, não é fruto de alguma coisa que eu acabei de falar. É simplesmente aquilo que estaria com a multiplicidade. Cada particularidade, cada exemplo constitui algo único, uma totalidade. Da mesma maneira, para Russo, quer dizer, quando ele fala no instrumento, da perspectiva, do esboço. Quando eu apreendo alguma coisa, quando eu olho um edifício de um determinado ângulo, simplesmente eu estou vendo um todo. É a percepção da forma, da gestalt de um todo. Mas esta percepção, enquanto ela está naquele determinado ângulo, me está dando toda uma unidade. Mas ela não é única. Ela se faz dentro de um horizonte. Então, da mesma maneira, a obra de Proust, ela vai ser o horizonte de um mundo. Vai ser simplesmente a história de uma consciência. Como é que essa consciência vai se modificando, se transformando, se revelando nos seus vários momentos, nos seus vários instantes. Quer dizer, em cada instante, em cada momento, o eu está se mostrando, se revelando, se dando ao mundo, estando numa relação de intencionalidade com o mundo. Da mesma maneira, por exemplo, é o que o Lúcio está fazendo, nessa apreensão de um objeto como um todo. Não que o objeto não tenha a importância, tem, mas quem dá sentido, quem constitui o objeto é exatamente o sujeito. É o eu, que ele vai chamar de um eu transcendental, porque é a partir de um particular, através de uma abstração direta deste eu empírico, que eu chego ao eu transcendental. No sentido, falando da abstração, no sentido que você